do PT, do PSOL, do PCdoB, do PSD, já vi companheiros daqui no Movimento Sindical, Popular, no Movimento Sem Terra. Estou aqui com meu filho, com minhas filhas Camila, Joana, Caroline, Catarina. A Joana já foi embora porque está com duas crianças. Quero primeiro a Maria Antônia, minha preferida, minha caçula. Não posso esquecer dela nunca. Eu fiz essa atividade aqui, não foi por acaso, não foi só pela excelente feijoada, pelo espaço cultural, por ser próximo. Eu fiz em homenagem ao Movimento Sem Terra. Eu fiz questão de fazer aqui para prestar homenagem, principalmente nos dias que nós vivemos. Vocês estão acompanhando como o nosso governo, meu amigo Emílio, nosso deputado, Gilmar Mauro, vem aqui conosco aqui. Gilmar Mauro, da direção nacional do MST, a Luna Zaratini, minha vereadora do coração. Essa coisa fantástica que aconteceu aqui em São Paulo e em tantas cidades do Brasil. Estava a Paola de Campinas aí também, vereadora jovem. Vão nos substituir. Ao Suplicy, a mim e a tantos outros. O Emílio mais ou menos, o Emílio está na metade. Mas eu estava dizendo, vocês todos, nós todos estamos acompanhando, culpam o nosso presidente, o nosso governo, pelo problema do aumento do preço da cesta básica. Agora veja bem, em primeiro lugar, desde 2016 foram destruídas todas as políticas para a agricultura familiar, para a reforma agrária. E o INCRA e a Conab foram abandonados. Quando nós chegamos lá não existia o INCRA e a Conab mais, nem o MDA. Essa é a primeira questão. Portanto, o Brasil está há quase 10 anos sem uma política nacional agrícola. Nós sabemos, se vocês viram aqui e conhecem o MST, como é possível no Brasil ter agricultura familiar, sustentável, orgânica, que protege a terra do agrotóxico, protege do desmatamento, como é possível produzir alimentos saudáveis. Agora, nós não temos toques reguladores. O agronegócio, a agricultura brasileira, era uma agricultura voltada para a exportação. O Brasil é o maior, já hoje é o maior exportador de alimentos e proteínas do mundo. Se vocês olharem o crescimento de 67 até hoje, é impressionante. Como o Brasil foi 20º lugar, 17º, 15º, 8º, 9º, 3º, 2º, 1º. Então os preços dependem do dólar e dos preços internacionais. Então, se tem uma crise de café no Vietnã, ou se a China começa a importar café, os chineses começam a tomar café, o café começa a subir aqui, porque nós não temos estoque regulador e não temos nenhuma política para acertar ou dar crédito, tecnologia, assistência técnica para 1,5 milhão, 2 milhões de propriedades familiares que podiam estar produzindo, como produzem as cooperativas do MST e as cooperativas agroindustriais do MST. Então, evidentemente que nós somos responsáveis pelo que acontece no país e não fugimos da nossa responsabilidade, mas há uma luta política para fazê-la, que é a luta para a continuidade da reforma agrária e para que a Conab, o INCRA tenha recursos, o MDA tenha recursos para dobrar o número de propriedades agrícolas no Brasil que produz para o povo. Vocês sabem o que significou a vitória do nosso presidente Lula numa frente ampla, vamos lembrar sempre isso, com o Geraldo Alckmin vice, e depois com o apoio da Sinamited, da Marina, no segundo turno, de amplas forças políticas, inclusive liberais, que são de direita, mas não são negacionistas, obscurantistas, não são bolsonaristas. Como foi importante virar a página do bolsonarismo, porque o que estava em risco era a democracia. Agora nós estamos vendo algo mais grave,
que é a quinta coluna bolsonarista a serviço do trumpismo, a serviço do império, trabalhando aqui dentro para haver uma intervenção externa no Brasil, é destabilizar a nossa economia, apoiando as medidas do Trump, uma coisa vergonhosa, uma coisa que é uma traição nacional. Então nós temos um desafio gravíssimo, que é defender a soberania nacional contra a intervenção externa, inclusive no nosso Poder Judiciário, que sustentou a democracia após a tentativa de golpe de Estado que culminou aquele vandalismo, aquela destruição dos 3 poderes em Brasília. Ainda tem gente que acha que não foi grave. E nós temos uma tarefa mais importante, que é sustentar e apoiar o governo do presidente Lula. Não vamos nem falar da reeleição de 26, vamos falar que nós temos 2 anos pela frente. E nós estamos vendo que é um governo sitiado, cercado. Portanto, ele precisa de apoio, e nós precisamos fazer apoio, inclusive, para avançar naquelas políticas. Minha deputada, minha afilhada, Juliana Cardoso, nosso vereador, Jason. A Paola, que eu tinha falado dela já, cadê a Paola? Aqui. Tito vem aqui, Tito, nosso vereador Toralpeba, terra do confronto, do conflito, mas também do futuro. Então, eu estou dizendo isso porque eles romperam o pacto democrático no golpe contra a Dilma e na prisão, num processo sumário legal de ascensão que foi anulado contra o Lula e contra nós. E eles tentam desmontar o Estado Nacional. Veja a importância que tem a Petrobras, o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. A Petrobras é 100 bilhões de investimento em óleo e gás. O BNDES sustenta investimento em infraestrutura, inovação, tecnologia, na indústria. O Banco do Brasil sustenta o Plano Safra, o agro, e devia sustentar mais ainda a agricultura familiar, apesar do programa, muito mais, talvez o dobro, o triplo. E nós temos a Caixa Econômica que sustenta a infraestrutura Minha Casa Minha Vida. Isso faz a economia mudar, faz a economia avançar. O governo tem a nova indústria Brasil, que é o Brasil sair da indústria mecânica para a indústria digital. E o Brasil parar de importar fertilizante, agrotóxicos, de produzir também, fármacos, químicos, tecnologia, que hoje nós temos um déficit na balança comercial de químicos de quase 50 bilhões de dólares que podiam produzir aqui. Nós importamos quase todos IFAs, que é tudo da indústria farmacêutica. Importamos fertilizante, importamos agrotóxicos. Então, a tentativa do governo é de reconverter a indústria brasileira para dar um salto tecnológico, inclusive na robótica e na inteligência artificial. Por isso que o presidente reuniu toda a comunidade científica e lançou um plano nacional de inteligência artificial, de inovação, com recurso dos fundos que estavam congelados que nós tínhamos. E nós temos a transição energética, e temos a COP. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo, se não o mais rico, que não tem inverno. Eu tenho repetido, tem 5 países no mundo que tem 2 trilhões de PIB, 2 milhões de quilômetros quadrados e 200 milhões de habitantes. O Brasil é um dos 5. Então o Brasil tem tudo, mas nós não temos autonomia tecnológica e financeira, principalmente financeira. E é o capital financeiro que se apropria da renda do trabalhador, das famílias, da estrutura tributária absurda e com juro absurdo. Então, se nós queremos mudar o Brasil, nós temos que mudar o Congresso Nacional. Nós temos que mudar o Congresso Nacional. Então, a nossa tarefa não é que nós não devemos criticar o nosso governo, devemos discutir, debater erros, insuficiências, mas nós temos que lembrar que é um governo que a direita, sem bolsonarismo, sem nós, tem 300 deputados e 50 senadores. Ver as circunstâncias internacionais. O mundo está caminhando para a guerra, os tambores da guerra estão batendo para o fascismo. Consequência da globalização, da financiarização. A diferença é que existe a China, o sul global, os BRICS, a Índia, a Rússia, a Turquia, agora vem a Indonésia, a Nigéria, e existe o Brasil. Nosso futuro é esse. Portanto, meus companheiros e companheiras, hoje é dia, evidentemente, de comemorar 60 anos das nossas lutas, de vocês. Uhul! Não é meu aniversário, e meus 79 anos.
Não é todo dia que se faz 79 anos, né, irmão? Eu estou aqui, esperando que o Corinthians derrote o Palmeiras. O meu jeito é palmeirense. Felicidade. São Paulino, né? São Paulino. Meu amigo querido, Djalma Bom, meu líder aqui. Um dos responsáveis pela fundação do PT, pela derrota da ditadura, porque sem a classe trabalhadora ter se levantado na década de 70, nós não teríamos derrotado a ditadura. E sem ela o PT não existiria. Vocês sabem que a minha geração fez a luta contra a ditadura, depois pegou em armas, mas aonde é que nós encontramos o caminho? Quando os trabalhadores metalúrgicos, bancários, todo o país, professores, o servidor todo, se levantaram contra a ditadura junto com os estudantes, junto com as classes médicas, intelectuais e com os setores empresariais que já estavam. Mudou a história do Brasil. E já o povo nos deu 5 vezes a presença da República. Outra coisa para concluir, nós somos vencedores, porque começa a criar uma imagem que nós vamos perder a eleição, que o Tarcísio vai ser eleito. Vai nada, nós vamos ganhar a eleição de 26. Mais ainda, não nos iludamos, o Tarcísio é bolsonarista. Agora querem pintar ele, olha o que ele está fazendo em São Paulo. Não tem segurança pública em São Paulo. Isso não é política de segurança pública. Esquadrão da Morte, Polícia Mineira, Rota na Rua, Tropa de Elite, Operação Verão, Operação... Isso não dá em nada. Você se lembra que faz 30 anos que estão fazendo isso? Melhorou a situação de segurança pública no Brasil? Não. Então nós precisamos ter uma verdadeira política de segurança pública. Primeiro, reformar as polícias. O que aconteceu aqui em São Paulo? Quem é que tinha matado o delator? A cúpula da Polícia Civil e Militar. Aí as investigações. Aonde é que o crime comanda? O sistema penitenciário. Então, se não mudar o sistema penitenciário, não reformar as polícias e não iniciar uma polícia política de segurança nacional, de inteligência, porque hoje em dia você tem que ir atrás do dinheiro, e você tem que usar inteligência, e você tem que usar infiltração. O mundo todo já fez experiência como a nossa e não deu em nada. Então vamos sim discutir política de segurança pública com o Tarcísio e vamos apoiar a política do governo federal de ir atrás das máfias, de coordenar com os estados, controlar as fronteiras, introduzir inteligência, reformar o sistema penitenciário. Não tem solução a curto prazo, mas o que nos preocupa? Aqui nós temos lideranças populares que estão há 20, 30 anos, outras há 5, 10 anos lutando aqui, não só em São Paulo, como em outras cidades. O que interessa para nós é a jovem estudante que trabalha de dia e à noite tem seu celular roubado. É a mãe que quer educação integral para o filho. É a mãe que quer que o filho dela saia do ensino médio com profissão. O Brasil precisa de um governo que, quando a mãe for a uma UPA, for pedir um exame, tenha. Então, quando subir no ônibus, ele é com ar-condicionado, ele tem um corredor, ou ele é um VLT, ou ele é um metrô. Porque o que está sufocando a população é isso: transporte ruim, insegurança, comida cara, e nós temos sim que responder a isso. Temos que enfrentar esses problemas como um problema grave do tráfico e do meio ambiente em Roraima, na Amazônia. 100 mil garimpeiros que envolve a Colômbia. O governo tem que ter uma política nacional clara, repressiva com relação a isso, e nós temos que avançar nas nossas políticas que diz respeito à cesta básica, ao ensino médico, técnico profissional, ao ensino integral, que diz respeito à segurança na rua de cada brasileiro e brasileira. É isso que o povo quer de nós, e nós já provamos que somos capazes de fazer. Então, já falei demais, mas quero, viu, Gilmar, mais uma vez agradecer.
Agradecendo esse tempo, um exemplo de militância política para todos os partidos, para todas as organizações sociais do Brasil. Observe o Movimento Sem Terra. Observe como ele